O Caminho de Santiago de Compostela é uma das mais famosas rotas de peregrinação de todo o mundo. Tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco, esse roteiro, que além de religioso é turístico e cultural, tem atraído cada vez mais peregrinos de todo o mundo. O número mais do que duplicou nos últimos 10 anos. Mas afinal, o que é o Caminho de Santiago? Quantas rotas existem? Como ele funciona? Essas e muitas outras informações sobre ele vamos contar agora. Estamos iniciando a nossa 4ª temporada aqui no canal e essa vai ser totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Dessa vez a nossa expedição é com uma mochila nas costas, porque nós vamos percorrer os 800 quilômetros do Caminho de Santiago de Compostela. Para quem está chegando agora, eu sou o Silvio, essa é a Xana, e a gente já rodou a América do Sul viajando com a nossa Kombi, Olivia, e também com o Gulliver, que dessa vez não pôde nos acompanhar. O que é o Caminho de Santiago e qual é a história desse caminho mais famoso de peregrinação no mundo? O Caminho de Santiago teve início no século IX, quando um camponês, por acidente, descobriu o túmulo do apóstolo Tiago, aonde hoje é a cidade de Santiago de Compostela. A partir daí, pessoas da Europa toda começaram a se deslocar até esse ponto onde estava sepultado o discípulo Tiago. A partir daí começaram a se formar diferentes caminhos, todos eles direcionando a Santiago de Compostela. Esse caminho começou a ser muito conhecido e então também muito feito desde o século IX até os dias de hoje. São 7 caminhos oficiais que existem hoje. O caminho francês, que mais é realizado pelos peregrinos, ele começa lá na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e vai até Santiago de Compostela. Os outros caminhos, eles são o Caminho do Norte, a Via de la Plata, a Rota Marítima Fluvial, o Caminho Inglês, o Caminho Primitivo e o Caminho Português. O caminho francês ele é o mais longo, mas também o mais usado, justamente por ser historicamente o mais feito. Tem vários locais para se começar o Caminho de Santiago, mas historicamente, em tudo que a gente vê, se fala que o caminho da peregrinação, ele começa desde o momento que a gente sai da nossa casa, independente do ponto aonde vai se começar a caminhar. Então é algo que começa ainda quando a gente decide fazer o caminho, quando a gente está lá na nossa casa. O Caminho de Santiago ele não é só uma rota de peregrinação religiosa, ele também se tornou um roteiro cultural europeu e desde 1993 ele entrou para a lista dos Patrimônios Mundiais da Unesco. O Caminho de Santiago, então, ele é feito desde o século IX, mas ele nunca foi tão feito como agora na última década. Nessa última década, o número de peregrinos mais do que dobrou. Segundo dados do Centro de Acolhimento ao Peregrino de Santiago de Compostela, o número de peregrinos em 2013 ultrapassava 215 mil. E o último ano registrado, 2022, o número total de peregrinos era de 437.511. Uma dúvida que nós tínhamos antes de começar o Caminho de Santiago era qual a melhor época para se fazer essa peregrinação. Bom, as melhores épocas são sempre as épocas amenas, então a primavera e o outono. Para quem preferir vir no verão, o cuidado que se deve ter é com as temperaturas muito elevadas e o inverno com a neve. A partir do início de dezembro é muito comum em vários trechos do caminho já ter neve. Como acontece esse caminho? Normalmente são centenas de quilômetros que os peregrinos percorrem de algum ponto em que ele escolhe até a cidade de Santiago de Compostela. Para cumprir esse caminho total, normalmente ele é dividido em etapas. Normalmente essas etapas são divididas em trechos que vão de 20 até 30 quilômetros por dia. Falando do caminho francês, então, que é o mais feito, ele normalmente é dividido em 33 etapas. Porém, essas etapas são alternativas, já que entre as cidades que são estimadas como cidades principais, existem vários outros pequenos vilarejos que também contam com estrutura para que o peregrino possa se instalar e passar a noite. O caminho francês, por ser o mais feito ao longo de toda a história, ele também é o caminho que tem maior estrutura para o peregrino. Nos outros caminhos, é comum saber de outros peregrinos que não existe tanta estrutura. Por exemplo, como o Silvio falou, se o peregrino resolve
Dividir a sua etapa de 20 ou 30 quilômetros em duas etapas é facilmente encontrado albergues nessas cidades ou vilarejos que ficam entre uma etapa e outra. Já em outros caminhos, muitas vezes é necessário fazer a etapa pré-definida, seja ela de 20, 25, 30 quilômetros, porque entre meio uma cidade e outra não vai ter estrutura de albergue para os peregrinos. Em termos de hospedagem, estamos falando aqui já sobre a estrutura de albergues, né? O albergue é o tipo de acomodação mais comum entre os peregrinos. Esses albergues iniciam desde as cidades estimadas como início das rotas e se estendem por todo esse roteiro até a cidade de Santiago de Compostela, inclusive passando dele até o próximo destino. Existem várias modalidades de albergue. O albergue municipal, que são então dos municípios, onde eles geralmente têm uma tarifa bem mais em conta do que os albergues privados. Os albergues paroquiais, que são mantidos pela igreja, por freiras, por monges, depende do albergue que você for se hospedar. Esses geralmente têm uma tarifa fixa, ou alguns ainda são por donativo, aquele que você usa toda a estrutura, tem uma caixinha lá, e quando você vai sair, você deixa um donativo para o espaço. Para os albergues municipais e paroquiais, a grande maioria deles não é possível fazer reserva. Eles têm a preferência para o peregrino que está andando a pé e em segundo lugar, para o peregrino que está fazendo o caminho de bicicleta. Então, esses albergues não tem como fazer reserva. Já para os albergues privados, é possível fazer reserva e ter esse lugar já certo para onde vai chegar. Vantagens e desvantagens. Quando você já faz a reserva prévia, se você resolve mudar a sua etapa, você está preso com aquele lugar. Porém, para épocas de alta temporada, é muito importante estar atento, porque os albergues municipais e paroquiais, como eu falei, eles não aceitam reserva, então ele acaba sendo por ordem de chegada. Para os 2 meses de maior fluxo, que são maio e setembro, existe uma certa concorrência para esses albergues que são os municipais e paroquiais. Normalmente eles têm menores preços, mas eles também acabam sendo muito mais concorridos entre os peregrinos. E para quando tem muitos peregrinos e as rotas de peregrinação estão cheias, existe a possibilidade de chegar nesses albergues e acabar ficando sem vaga e ter que recorrer muitas vezes até o próximo vilarejo. Existe aqui no caminho a credencial do peregrino. O que é a credencial do peregrino? Ela é como se fosse o passaporte de cada peregrino. E essa credencial ela é muito importante também, porque é ela que vai te dar acesso aos albergues, principalmente municipais e paroquiais. Sem a credencial do peregrino, você não consegue comprovar que está fazendo o caminho e também não vai conseguir ingressar nesses albergues, porque eles são justamente preferenciais para peregrinos que estão fazendo o caminho a pé. E assim como identificação para o albergue, essa credencial do peregrino vai acabar servindo como uma bela lembrança depois que fizer o caminho. Afinal de contas, ela serve como ela é chamada também de passaporte devido ao seu espaço para receber os carimbos ao longo do caminho. Então, vários lugares, além dos albergues, várias igrejas e até mesmo bares e outros estabelecimentos, cada um tem seu próprio carimbo e conforme o caminho vai acontecendo, aqueles carimbos vão registrando toda a passagem que o peregrino faz ao longo de todo o seu trajeto. Mais uma lembrança que é possível ter do Caminho de Santiago é o certificado de peregrino, ou aqui chamado de Compostela. Mais um ponto muito importante para a credencial é que, para que você seja considerado peregrino e receba a Compostela quando chegar em Santiago de Compostela, você precisa caminhar pelo menos 100 quilômetros. Para peregrinos, então, fazendo a pé, 100 quilômetros, e para peregrinos que estão fazendo o caminho de bicicleta, 200 quilômetros. A partir do ponto da onde faltam 100 quilômetros, você precisa ter pelo menos 2 carimbos por dia para comprovar que está fazendo o caminho a pé. Quanto tempo eu preciso para fazer o caminho de Santiago? Bom, falando sobre o caminho francês, que é o mais longo, se fala em 35 dias de caminhada para fazer todo o caminho. 35 dias dividido em 33 etapas, que é o mais comum de ser feito, vão te deixar aí 2 dias para ficar em alguma cidade ou, se você ficar muito cansado, poder descansar. Mas também, para quem não tem 35 dias para fazer o caminho, nós encontramos muitas pessoas aqui que fazem o caminho em partes. Por exemplo, começam em Saint-Jean, caminham 10, 12 dias, voltam para o seu país, voltam para a sua cidade, retornam no outro ano, fazem mais um trecho de 10, 12 dias e num outro momento fazem o restante do caminho. Então ele não precisa ser feito todo de uma vez só.
Ou também não precisa separar 35 dias para caminhar todos os dias. A gente fala que o caminho, ele existe as etapas estimadas, mas cada um faz o seu caminho. Não é necessário fazer a etapa como ela está descrita em alguns sites ou em alguns aplicativos. Cada um vai caminhar o quanto o seu corpo achar que pode caminhar. O corpo vai acostumando no caminho, a gente vai aprendendo os nossos limites, quanto é saudável caminhar, os lugares onde se quer ficar um dia a mais, conhecer um pouco mais. Então não dá para fazer o caminho com os dias tão engessados, né? É bom vir aí com um pouquinho de tempo. E quando chega em Santiago de Compostela, além da cidade ser uma cidade muito bonita para ser visitada, tem a catedral, que é o objetivo de chegada, tem a conclusão dessa peregrinação recebendo a Compostela, que é o certificado do peregrino. Ainda existe a possibilidade de alongar um pouco mais essa viagem, alongar um pouco mais essa peregrinação. Historicamente, tem nessa rota de peregrinação um ponto além de Santiago, que é Finisterre. Na Idade Média, Finisterre era considerada o fim do mundo. E para os peregrinos que faziam a peregrinação, para que eles pudessem comprovar que tinham feito toda a peregrinação, eles caminhavam de Santiago de Compostela até Finisterre para juntar uma concha lá da praia, lá do mar, para comprovar que tinham ido até lá. E essa concha é o símbolo, é um dos maiores símbolos do Caminho de Santiago até hoje. Então ela era a forma de comprovar que o peregrino tinha feito toda a sua peregrinação. Então, além de Santiago, a ida partindo de Santiago e até Finisterre passou a fazer parte para algumas pessoas do Caminho de Santiago. Existe essa possibilidade de seguir, inclusive, toda a estrutura que antecede Santiago de Compostela, com os albergues, com os locais, com os selos, os carimbos. Toda essa estrutura se estende indo até Finisterre. Nós já estamos aqui na Espanha fazendo o Caminho de Santiago, estamos fazendo o caminho francês. E essa foi uma breve explanação do que é o caminho. Claro que conforme a gente for avançando no caminho, conversando com as pessoas, a gente vai aprendendo muito mais sobre essa rota de peregrinação e vai estar contando aqui também nos próximos vídeos, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre o caminho, manda aqui nos comentários para nós que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês nos próximos vídeos. Semana que vem a gente começa a contar toda a nossa história de peregrinação, saída do Brasil, nossa chegada na França em Saint-Jean-Pied-de-Port e a nosso primeiro dia de caminhada.